Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui com o nosso CDP de hoje, começando o dia com a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui nas verdades básicas sobre a salvação do homem. E hoje eu quero falar com você sobre a salvação da alma, a santificação e a recompensa. É isso mesmo, existe uma recompensa. Então nós falamos, no outro vídeo aí, no outro devocional, a respeito da salvação, a respeito do novo nascimento, a respeito de uma oportunidade de nós vivermos aí na eternidade com Jesus. Glória a Deus por isso. Então nós somos salvos, pela fé, pela nova esperança, através de Jesus Cristo. E também nós temos agora, o que eu quero falar com você agora sobre a salvação da alma, porque a salvação do Espírito, ela aí é realmente poderosa no Senhor, que ela representa a eternidade. Mas, por um outro lado, existe um processo nas nossas vidas, contínuo de crescimento e de transformação. Então, o que se entende aqui, pelo longo da vida, que se inicia logo depois do novo nascimento, que tem agora um posicionamento, que precisamos ter um posicionamento. Como? Agora, absorvendo a consciência de Jesus Cristo. Através do quê? Através da nossa santificação. Na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma, que é uma decisão pessoal. Isso é uma decisão pessoal, ninguém te obriga a nada, ninguém pode te forçar a nada, porque nada forçado funciona, nada forçado dá certo, mas é uma decisão pessoal nós nos consagrarmos a Deus, nos afastarmos no pecado. Pastora, mas às vezes as pessoas, a gente pode até fazer uma dramatização aqui. Mas olha, foi assim, olha, aconteceu, meu Deus, foi uma coisa terrível, de repente eu caí, eu pequei, eu fiz coisa que não devia e tal, meu Deus do céu, e o diabo, e o diabo, e o diabo. Não é isso. O pecado, praticá-lo ou não, é uma escolha pessoal. E o pecado, ele nasce também e ele tem um processo de crescimento. Então ninguém peca, ninguém trai de uma hora para outra. Adultério não acontece de um dia para o outro, ele tem um processo. Tem um olhar, tem uma conversa, tem uma brecha, tem uma porta aberta, até que o pecado se consuma. E assim é na nossa vida a santificação, que também é um processo através da nossa alma também, do nosso espírito e de uma firme decisão de viver uma vida diferente. Então, é decisão pessoal nos consagrarmos a Deus, como eu já disse, e nos afastar do pecado e de agir. Isso mesmo. E essa decisão, claro que Deus ele nos ajuda sim, claro que Deus ele quer o melhor para nós, claro, mas isso é independente de Deus, é uma decisão pessoal, Então aqui em relação a esse aspecto posicional, vamos dizer assim, a santificação não depende de esforço muitas vezes somente de Cristo e não somente nossa, porque Cristo na nossa vida é a santificação, mas nós precisamos também viver uma vida reta diante de Deus, Então santificação significa o quê? Anota aí. O que santificação significa? Significa separar do mal. Isso mesmo. O que a palavra fala? Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. O que a santificação significa? Separação do mal. Consagrar-se a Deus, se encher do Espírito Santo. E como que nós podemos realizar isso na nossa vida? Através de uma busca, através da oração, através da leitura da Bíblia, que muitas vezes nós lemos outros livros seculares, outros livros, mas a Bíblia nós precisamos priorizar. Então, existem muitas palavras, muitos versículos na Bíblia que mostram também que a santificação depende tanto da ação de Deus como da ação do homem. A santificação é vontade de Deus para todos os seus filhos. E existem consequências, tanto se você busca, quanto você não busca. Existe consequência para o pecado, mas existe também uma consequência para aqueles que não buscam. E a salvação do Espírito é nos dada gratuitamente, porque a salvação é pela graça. E graça fala de um favor imerecido, ou seja, que nós não merecemos. E depende somente da graça.
Mas eu quero falar agora sobre algo importantíssimo, que se chama recompensa, que se chama galardão. E esse galardão depende das nossas obras, da salvação da alma e da santificação. Olha só, galardão depende das obras, primeiro, da salvação da alma e da santificação. Ainda que a santificação também dependa da graça e da ação de Deus, mas também é uma escolha, é uma decisão. A salvação do Espírito, para você entender, a salvação do Espírito diz respeito à vida eterna. Eu falei lá no início. A salvação do Espírito diz respeito à vida eterna, mas não garante recompensa futura. Amém? Você é salvo, mas o galardão, ele fala de outras coisas. A recompensa tem a ver com reinar com Cristo no milênio e com a posição futura na glória do Senhor. E nem todos os cristãos vão entrar nesse momento, dessa forma, no reino e ter o próprio brilho da posição da glória do Senhor. Mas perder a recompensa ou não entrar no reino não significa aqui que eu estou dizendo para você que você não é salvo. Eu quero dizer para você que existe sim uma recompensa. Como essa recompensa? Através das obras. Como precisa ser essas obras? Queridos, precisa haver uma motivação correta. Porque não adianta nada agora eu fazer, não, ó, quer dizer que para mim receber galardão, para eu participar desse reino de Deus, participar da glória de Deus, então agora eu só preciso fazer? Então vou sair correndo aí, distribuir cesta básica, vou sair pregando, né, no presídio, no hospital, vou orar pelas pessoas, vou congregar, vou ajudar, né, na igreja. Queridos, precisa ter uma motivação certa, porque as obras serão sim, né, aceitas, serão sim, mas elas passarão por um crivo. E esse crivo fala sobre um fogo. E esse crivo fala sobre um momento em que as nossas obras serão provadas pelo fogo. Palha, né? Feno, palha, madeira, pedras preciosas, ouro, não sei se eu esqueci aí de algum, mas passarão pelo fogo. E como que isso passará pelo fogo? Pela nossa motivação. Qual é a nossa motivação de fazer alguma coisa para o Senhor? Nós precisamos fazer alegre, nós precisamos realmente nascer de novo e fazer mesmo com um desejo, com um anseio de realizar aquilo que Jesus tem colocado nas nossas mãos. Amém? E realmente de fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, ele diz assim, olha, e porém, por causa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus. Como? Em justiça, em santidade e em redenção. Isso mesmo, Jesus ele pagou por todos os nossos pecados. Então, conforme diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fala assim, olha, eu estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia, glória a Deus. Quero ler mais um texto aqui. Em Romanos 6,11, ele fala assim, assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, para receber essa recompensa, é necessário que obra, é necessário santificação, é necessário nascer de novo. Como? Com agora uma motivação do céu, né? Porque as nossas obras serão provadas. Aonde? No fogo. A palha, o que acontece com a palha e o feno? Bum! A madeira, ela queima mais devagarzinho, mas depois que queimada também, não sobra nada. Aí as pedras preciosas sofrem um arranhão, mas estão lá. E o ouro, que mesmo que seja queimado, ele vai permanecer puro, vai permanecer inabalável. E como serão as nossas obras? Será que as nossas obras, né, elas passarão por esse momento? Elas resistirão até o fim? Será como o ouro? Então vamos aí, queridos, vamos construir o nosso galardão, para nós podermos participar desse reino poderoso de Jesus. Então essas são aqui as verdades básicas para a salvação do homem. Nós precisamos sim nos santificar, nós precisamos sim realmente buscar esse processo de restauração, de transformação da nossa mente, da nossa alma, renovando a nossa mente, e realmente fazendo aquilo que Deus tem, porque Ele tem para nós a redenção.
e redenção através da cruz, da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que você possa mesmo analisar, que você possa pensar, que você possa meditar, que você possa orar. Separa um tempo, separa a melhor parte do seu dia. Vamos sim começar todos os dias aí antecipando ao inimigo. É, isso mesmo. Antes que ele faça qualquer coisa, dê a sua primícia ao Senhor. Sela a sua casa com oração, sela a sua família, tudo aquilo que você tem. Se você é casado, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, se você é solteiro, a sua casa, seu trabalho, seus pais, sua família, aquilo que Deus tem te dado, a sua própria vida. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos agora realmente, antecipando a Satanás e já colocando agora a proteção do Senhor nas nossas vidas. Amém? Nós precisamos ter certeza da nossa salvação. Então, que Deus te abençoe e até a próxima.